Boa tarde a todas e todos. Eu sou Adriana Ceteme, historiadora e psicanalista, filiada ao EBEP, e gostaria de agradecer a todos que estão presentes nessa primeira tarde de atividades da 19ª Jornada do EBEP Rio, Sonhar Futuros. Eu gostaria de apresentar e dar as boas-vindas à nossa conferencista, Dulce Pandolfi, que é historiadora, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Política pelo IUPERJ e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em História do Brasil Republicano, vem trabalhando com o tema dos movimentos sociais, da cidadania e dos direitos. Realizou pesquisas em comunidades de baixa renda. De 2004 a 2014, foi diretora do Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais, o IBASE. Fez parte também da diretoria do Centro de Estudos Celso Furtado, foi pesquisadora do Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas durante quase 40 anos, onde eu tive o privilégio de conviver com ela como assistente de pesquisa na mesma instituição. Dulce, para mim você é uma inspiração. Atualmente, Dulce Pandolfi está vinculada à Universidade da Cidadania da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje nós teremos a satisfação de escutá-la falando sobre o seguinte tema: entre o passado que não passa e o futuro que não chega. Dulce, mais uma vez, muito obrigada, em nome do EBEP, por aceitar o nosso convite. E antes de te passar a palavra, eu gostaria de deixar apenas um recado para quem está nos assistindo. O chat ele será aberto nos minutos finais da apresentação, para que então os participantes possam fazer suas perguntas à Dulce. Dulce, a palavra é sua. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Eu vou ler um texto para não me perder aqui. Como a Adriana já falou, o título da minha conferência é Entre o passado que não passa e o futuro que não chega. Vamos lá. Desde pequena, gostava muito de escutar. Também muito cedo, aprendi a sonhar. Era um prazer ficar escutando conversas dos amigos dos meus pais, que se reuniam quase todos os sábados à noite na minha casa em Recife. O grupo que reunia jovens poetas, escritores, gravadores, realizaram um sonho. De forma amadora, construíram nos anos 1950 um projeto para divulgar seus trabalhos, o Gráfico Amador. Com eles aprendi muito. Anos mais tarde, como historiadora, até por ofício da profissão, por trabalhar com a história do tempo presente, fiz também muitas entrevistas e escutei muitas pessoas. Nesses tempos de pandemia, o trabalho de escuta tem sido minha principal atividade profissional junto à Universidade da Cidadania da UFRJ. Cleide Pinto, presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Nova Iguaçu, Felipe Luther, Garida Conlurbe, Dalva Correia, do grupo Redes de Comunidades e Moradores contra a Violência, Maralice dos Santos, coordenadora do Movimento das Pessoas em Situação de Rua, Paulo Sérgio Pinheiro, ex-secretário nacional de Direitos Humanos, Yara Xavier, familiar dos mortos e desaparecidos, e Gilney Viana, ex-preso político, serão aqui meus interlocutores e inspiradores nessa minha fala. A eles agradeço a possibilidade da escuta. Agradeço também aos organizadores do evento, especialmente a Camila Salgado Lacerda, pelo convite. Agradeço a Adriana pela coordenação da mesa e a todos que estão me escutando. Marcada pelo passado, angustiada com o presente e inquieta com o futuro, decidi fazer uma reflexão a partir de alguns sonhos interrompidos. Entre o passado que não passa e o futuro que não chega,
é o título da minha fala. Além do meu próprio testemunho, farei uso de entrevistas por mim realizadas, a maioria em 2020, 3 que eu já realizei anteriormente. Como historiadora, sei que a história não pode ser confundida com a memória. A memória é nossa matéria-prima. Sei dos riscos que corremos quando, em vez de decifrarmos a memória e a usarmos como fonte para as nossas pesquisas, a colocamos no lugar da história. Cabe ao historiador problematizar, questionar os rastros do passado, rastros esses que são fundamentais para o seu ofício. Sei também que, para fazer história, o historiador precisa se separar do testemunho. Em determinados contextos, sobretudo em contextos onde houve cerceamento da liberdade, onde houve graves violações dos direitos humanos, o testemunho, os discursos memoriais, têm ganhado grande relevância. Entretanto, muitos têm chamado a atenção que o testemunho, por mais significativo que seja, não pode ser sacralizado. Essa é uma das teses da Beatriz Sarlo, que tem trabalhado com muitos testemunhos na Argentina. Assim como qualquer outra fonte, o testemunho tem que ser devidamente criticado, contextualizado. E é interessante que eu me sinta um pouco objeto dessa questão, exatamente por esses meus duplos lugares, né? Por isso eu vou fazer essa pequena ressalva. Em função dos meus diferentes lugares, minhas reflexões poderão aqui estar contaminadas. Sou uma historiadora do tempo presente, ombro a ombro, com uma testemunha do Estado ditatorial implantado no Brasil entre 1964 e 1985. Uma prisioneira de um passado que não passa, tentando sonhar futuros. Falar sobre o passado, sobretudo sobre o passado sensível, não é tarefa fácil. E para quem foi vítima, sobrevivente desse passado, a tarefa se torna ainda mais difícil. Costumo dizer que a tortura é como uma tatuagem que fica eternamente gravada no nosso corpo e na nossa alma. Ou como disse Janaína Teles, a filha de Amelinha Teles, que foi uma das grandes torturadas no Brasil, a tortura é muito sacana, porque levamos ela para o resto das nossas vidas. Eu fiz parte de uma geração que sonhou e lutou muito. Queríamos romper com as tradições, acabar com a miséria e com as injustiças sociais, reformar a universidade, derrubar a ditadura, enfim, queríamos transformar o Brasil e o mundo. Era pouco. Fiz parte da chamada geração de 68. Sabemos que o que marca uma geração não é apenas a contemporaneidade cronológica. São vivências e experiências comuns que ajudam a fortalecer a memória coletiva, reforçar a identidade do grupo e produzir laços de solidariedade. Em 1968, um ano muito longo, onde tudo ali pareceu acontecer, muitos de nós estávamos nas escolas e nas universidades. No final daquele ano, com o endurecimento do regime, a geração de 68 se dispersou. A partir de então, a despeito das diferentes opções adotadas, sentimentos e valores como solidariedade, senso de justiça, capacidade de se indignar, inquietude intelectual, pareciam enraizados na nossa geração. Talvez por isso, quando muitos de nós tivemos que enfrentar as agruras da tortura, reduzimos em muitos nossos sonhos, mas mantivemos algum projeto de futuro. Ainda que o projeto fosse pequeno, apenas resistir para conseguir respirar, para conseguir existir. Mas nem isso era fácil. Por isso, para muitos outros, os sonhos e a própria vida acabaram ali. A eles, mais uma vez, rendo minhas homenagens. Ora, sabemos que nem os indivíduos, nem as sociedades são imunes a traumas. Silenciar sobre um passado traumático não ajuda a viver o presente, nem é um bom caminho para enfrentar os desafios do futuro. Em países que adotaram a tortura, o sequestro e o desaparecimento forçado como uma política de Estado, esse silenciamento pode ser devastador, não só para as vítimas, e aqui eu uso a expressão vítimas no seu sentido muito amplo, mas para a própria sociedade.
Como nos lembra Otávio Paz, aspas, uma sociedade é definida tanto pelo modo como entra em termos com seu passado, como por sua atitude em relação ao futuro. Suas memórias não são menos reveladoras do que seus propósitos. Fecha aspas. É comum pessoas que passaram por uma situação limite se identificarem com o dilema vivido pelo escritor italiano Primo Levi, quando, em 1947, depois de ter ficado mais de um ano no campo de concentração na Alemanha, começou a escrever suas memórias. Será que valia a pena contar as barbaridades que ele tinha vivido ali e assistido? Esquecer seria impossível, mas silenciar seria possível. Entretanto, silenciar seria dar munição para seus carrascos, seria reconhecer a vitória para aqueles que tinham tentado calar ele para sempre. Falar sobre seu passado poderia ser o passaporte para Primo Levi viver o presente e sonhar futuros. A relação entre passado, presente e futuro é complexa e, desde os tempos mais remotos, tem sido objeto de preocupação dos filósofos. Sabemos que cada presente ressignifica o passado e também o futuro, ou seja, é a partir das experiências do presente e das expectativas do futuro que o passado é reconstruído. E é por isso, diferentemente do que pensa o senso comum, que a memória não é apenas passado, ela é presente e é futuro. E como são muitas as reconstruções do passado, muitas são as memórias que disputam aquele mesmo passado. Não é à toa que até hoje a gente vê essa disputa em torno do regime militar. Assim, do mesmo modo que existe uma constante tensão entre passado, presente e futuro, existe, dito de outro modo, uma relação também tensionada entre as lembranças do passado, as experiências ou vivências do presente e as expectativas do futuro. Quer dizer, cada vez eu reconstruo meu passado de acordo com as minhas expectativas, os meus sonhos do futuro. Provocada por comentários recentes do atual vice-presidente da República, antes de compartilhar com vocês minhas escutas sobre sonhar futuros, decidi compartilhar com vocês uma lembrança. Até hoje ecoa forte nos meus ouvidos uma frase que faz parte do meu passado que não passa. Aspas. Aqui não existe Deus, nem pátria, nem família. Só nós e você. Fecha aspas. Foi com essa frase que fui recepcionada pelos companheiros de farda do general Hamilton Mourão, naquele inesquecível agosto de 70, quando fui arrastada para um quartel do Exército Brasileiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Ali, torturadores, à semelhança do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, agiam sem dó ou piedade. Em poucos minutos, descobri que ali, de fato, não existia nem Deus, nem pátria, nem família. Por isso, me senti profundamente agredida, ou melhor, enojada, quando o general Hamilton Mourão, em recente entrevista, disse que o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra era um homem honrado, um respeitador dos direitos humanos. Ainda em 2018, em campanha presidencial, em entrevista à Globo News, quando questionado sobre as torturas e assassinatos de inúmeros militantes políticos realizados pelo torturador Brilhante Ustra, o general Hamilton Mourão afirmou com a maior tranquilidade, aspas, heróis também matam, fecha aspas. Aliás, essas ideias são totalmente compartilhadas por Jair Bolsonaro, que em 2016, todos devem lembrar, no processo de impeachment da presidenta Dilma, fez questão de homenagear o mesmo torturador. Essas afirmações agridem a memória não só dos que foram torturados e assassinados por Ustra, ou por seus clones. Agridem todos os que lutam por justiça, memória e verdade. Agridem os que apenas querem que os deixem respirar. Agridem todos os que, como meus interlocutores, lutam e sonham futuros. Agridem o país. Mas a pergunta que não pode calar é como o presidente e o vice-presidente da República têm a audácia de transformar um dos maiores símbolos da tortura do Brasil
em um herói nacional. Em que país do mundo isso seria possível? Alemanha? Argentina? Uruguai? Paraguai? Chile? Portugal? França? Espanha? Impossível. Sabemos que na segunda metade do século XX, países da América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, viveram experiências traumáticas. Apesar das semelhanças, o regime ditatorial implantado em cada um desses países foi diferenciado, como diferentes foram as respostas dadas para lidar com seus passados de grave violação dos direitos humanos. Adotar medidas para prevenir novas violações de direitos humanos, oferecer instrumentos que permitam a elucidação das situações de violência, dispor de um aparato legal que possibilite a responsabilização dos agentes que tenham praticado tais violações e garantir a reparação das vítimas por meio de ações que visem uma reparação material e ou simbólica, são, em tese, os princípios norteadores da chamada justiça de transição. Não é uma justiça nova, moderna, que existe, quer dizer, começa a ser formulada depois da Segunda Guerra Mundial e ganha corpo exatamente nesse final, na segunda metade do século XX, né, quando esses regimes começam a ruir. Nesse sentido, o direito à verdade e o direito à memória, considerados novos direitos, são pilares fundamentais da justiça de transição. Por isso, é dever do Estado revelar às vítimas, aos familiares e à sociedade as informações sobre os fatos históricos e as circunstâncias relativas às violações dos direitos humanos praticadas pelos agentes do regime. Abrir arquivos e escutar as vítimas passou a ser tarefa urgente e fundamental. Aspas, lembrar para não esquecer, lembrar para não repetir, fecha aspas, passou a ser um lema adotado por entidades que lutam pelo direito à verdade e à memória nos mais diferentes lugares do planeta. No Brasil, diversas organizações ligadas aos direitos humanos, e muito particularmente as formadas por ex-presos políticos e por familiares dos mortos e desaparecidos, travaram um longo e penoso embate com o Estado, cuja preocupação ao longo dos anos foi o de reforçar políticas de esquecimento, justificadas em parte pela Lei de Anistia de 79, que foi sancionada ainda durante a ditadura. Com pouco espaço político para enfrentar o debate sobre os crimes da ditadura e com aparatos repressivos ainda em funcionamento, a opção de alguns durante a transição para a democracia foi silenciar sobre o passado. Aqui se adotou o sentido da primeira anistia que se tem conhecimento no mundo, a anistia defendida pelos gregos em Atenas, em 403 a.C. Aspas, não lembrar as desgraças do passado. Aqui esquecemos dos ensinamentos de Paul Ricoeur, para quem só se supera situações dramáticas através do esquecimento libertador, aquele que é resultado de um trabalho de luto, para o qual é necessário um trabalho de memória. Aqui, na prática, se adotou a teoria dos dois demônios, ou seja, se igualava o que não dá para igualar, os que praticaram a luta armada e os que praticaram a tortura. E, por isso, estamos pagando um preço muito alto até hoje. Tortura e impunidade são as duas faces da mesma moeda. A lei da anistia, imposta pela ditadura, diferente da lei pela qual lutávamos, reforçou a impunidade e não ajudou a cicatrizar nossas feridas. A não responsabilizar os agentes do Estado que cometeram crimes de lesa humanidade, a nossa frágil democracia ficou ainda mais fragilizada e a impunidade mais generalizada e a secular tortura mais naturalizada. E aí, general Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro podem falar isso que eles falam. No Brasil, quando houve a mudança de um regime político, ocorreram alguns avanços, mas a transição ficou inconclusa. O conceito de reconciliação nacional é sempre acionado quando se precisa lidar com o passado autoritário. A não responsabilização criminal ou administrativa daqueles que desrespeitaram os direitos humanos e cometeram crimes de lesa humanidade fica ancorada na ideia de reconciliação. Aqui, diferentemente dos demais países da América Latina, uma comissão da verdade só foi criada tardiamente,
em 2011, quase 30 anos depois do fim da ditadura. Aqui, diferentemente dos demais países da América Latina, nenhum torturador foi para o banco dos réus. Aliás, alguns estão sendo alçados à categoria de herói. A Comissão da Verdade aqui não teve caráter punitivo, apenas investigativo. Segundo Paulo Sérgio Pinheiro, ex-secretário de Direitos Humanos e membro da Comissão Nacional da Verdade, aspas, eu não vejo possibilidade de reconciliação sem se fazer justiça. Reconciliação com essa anistia piada. A anistia foi uma auto-anistia. Portanto, ela é totalmente inválida e tem que ser revogada. Nós nunca estivemos tão longe disso como hoje em dia. A conjuntura do impeachment calou toda a agitação que fizemos. Mas esse assunto tem que voltar à pauta. O que é terrível para os familiares é que a luta não terminou. Não tem reconciliação com esses torturadores, com esse presidente da República e ministros, inclusive alguns chanceleres, todos manchados de sangue. É uma entrevista de Paulo Sérgio, né, a mim, e a Ângela Moreira, que foi dada em 2017. Diante desse quadro, não surpreende que a fala de Yara Xavier, ex-presa política e da Comissão dos Familiares de Mortos Desaparecidos, revele desesperança, revele a interrupção de um sonho. Aspas. Os torturadores, os responsáveis por aqueles crimes, estão morrendo. Não vai ficar nem a punição moral, porque eles não serão julgados. Nós também estamos morrendo. Nossas mães já morreram. O ritmo da justiça não nos responde. Justiça que tarda não é justiça. Avançamos a duras penas, mas faltou justiça. Para os familiares, o tempo se esgotou e não dá mais para criar uma nova comissão. O relógio biológico é inexorável. Não vamos vê-los no banco dos réus. Não tem esperança. Essa entrevista diária é do mesmo período também, né, porque havia a intenção que depois da Comissão da Verdade se criasse uma outra comissão para continuar os trabalhos, que, enfim, infelizmente foram totalmente interrompidos. Pelo contrário, a gente está num momento de retrocesso total. Num país de frágil cidadania, fragilidade essa que tem a ver com a escravidão e com o latifúndio, que são os dois pilares históricos da nossa sociedade, onde os direitos não são universais e percebidos por muitos como privilégios ou benefícios, para alguns, a tortura, mesmo considerada pela Constituição de 1988 como um crime de lesa humanidade, permanece em uso nos dias atuais, adotada desde o Brasil colônia, sobretudo nos segmentos mais pobres da população. A tortura é percebida e considerada por muitos, inclusive por aqueles que possuem nível de educação mais elevado, um método necessário e eficaz. Eu vou fazer referência a uma pesquisa antiga, eu não sei se tem dados novos, mas que é muito assustadora. Em 2008, a pesquisa sobre valores e atitudes da população brasileira, que foi realizada pelo IBOPE em parceria com a empresa Nova, constatou que 26%, ou seja, um quarto dos brasileiros, utilizaria tortura como método de investigação policial. Na parcela dos entrevistados com curso superior, tal aprovação atinge 40%. Entre pessoas com renda superior a 5 salários mínimos, 42%. E entre aqueles que ganham até um salário mínimo, 19%. Quer dizer, ela decresce, né? Bastante. Nos mais pobres, claro. Em 2010, segundo a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP, da Universidade de São Paulo, 50% da população em 11 capitais concordava em parte ou totalmente com o uso da tortura para obter provas contra suspeitos. Em qualquer sociedade, para se combater as políticas de esquecimento e fazer com que o direito à memória e o direito à verdade sejam apropriados como um direito de todos, é necessário desindividualizar a dor. O que é que significa isso? Significa que a dor dos atingidos não permaneça apenas naquelas pessoas que são vítimas,
mas que essa dor seja assumida por todos e que a vítima tenha um papel de ator social. Essa tem sido uma das nossas lutas. A despeito das dificuldades que a sociedade brasileira tem tido para se apropriar ou mesmo reconhecer esses direitos, muitos de nós, entre eles o ex-preso político Gilney Viana, continuam disputando esse reconhecimento. Aspas. Nós lutamos muitos anos para que a nossa dor não fosse só nossa, que fosse socializada, que nosso conhecimento não fosse particularizado, que ele fosse social, que nosso modo de fazer juízo sobre esses fatos não fosse só o nosso, da vítima, que fosse o da sociedade. Fecha aspas. Esse depoimento também ocorre no mesmo período, tanto da Yara quanto do Paulo Sérgio. Lamentavelmente, no Brasil, também diferentemente de outros países, o debate sobre a tortura não se estendeu pela sociedade. Com a sociedade conivente ou desinformada, graças em parte a uma imprensa conivente e omissa, esse debate não ganhou corpo e não atingiu setores amplos. A nossa dor não foi socializada. É duro dizer isso, mas é verdade. Não vou falar aqui apenas dos sonhos e pesadelos daqueles que foram perseguidos pela ditadura. Não era essa a minha intenção, mas eu fui estimulada pelas palavras do Mourão e acabei me centrando muito nesse assunto. Quero, finalmente, e principalmente, compartilhar com vocês os sonhos daqueles que hoje, massacrados pelo Estado brasileiro, apesar de prisioneiros também de um passado que não passa, tentam socializar sua dor e sua luta. A despeito de uma realidade nada gratificante, foi muito gratificante escutá-los. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o Brasil é o país do mundo com o maior número de trabalhadoras domésticas. Isso realmente é impressionante, é uma defasagem total com qualquer outro país do mundo. Aliás, o Brasil é campeão de várias coisas, né? As domésticas representam o segundo maior grupo ocupacional de mulheres do Brasil, ficando atrás apenas das empregadas do comércio. Aqui, o trabalho doméstico é realizado, na sua maioria esmagadora, por mulheres negras, com pouca escolaridade e de classes sociais pobres. Numa sociedade com fortes marcas da escravidão, ser trabalhadora doméstica significa ser condenada a todas as formas de preconceito. Mas persistência é o que não falta em Cleide Pinto, presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela lembra que o trabalho doméstico é uma herança do passado escravista e, por isso, o desrespeito, e a despeito do peso que ele tem na nossa sociedade, ele é totalmente desvalorizado. A informalidade que muitos patrões buscam manter na relação com as trabalhadoras domésticas, segundo Cleide, é um pretexto para aumentar a exploração e tentar burlar a legislação trabalhista, que, como vocês sabem, só muito recentemente foi adotada no nosso país. Aspas. Dizer, como muitos dizem, que a empregada doméstica é quase da família é assédio moral, afirma Cleide. Isso a gente vê o tempo todo, né? Aliás, é uma relação que merece um estudo muito detalhado, porque essa informalidade é impressionante. Prossegue Cleide. Porque só nós somos, na sociedade, somos chamadas de empregadas domésticas e não trabalhadoras domésticas. Nós não temos o curso superior, mas temos a faculdade da vida. Em toda a faculdade, depois da formatura, vem o estágio. A gente tem o estágio da vida, direto, o estágio da vida direto. Fecha aspas. Com a pandemia, o número de trabalhadoras domésticas desempregadas aumentou muitíssimo. Mas, paradoxalmente, existe, para Cleide, um aceno de um futuro melhor. Abre aspas.
A pandemia nos deu visibilidade. Sem o nosso trabalho, as patroas ficam desesperadas. Muitas até adoeceram. Elas estão vendo como precisam de trabalhadoras domésticas. Fecha aspas. Um dos sonhos de Cleide é que, passada a pandemia, o trabalho doméstico seja bem mais valorizado. Vou para o segundo caso. Sabemos que a profissão de gari é uma das que mais sofrem preconceito em nossa sociedade. Entretanto, Felipe Luther, hoje com 37 anos e desde os 25, trabalhando na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, com LURB, não sente vergonha da sua profissão. Na sua página do Facebook, o que me emocionou muito, encontramos o seguinte aforismo, aspas, se alguém varre as ruas para viver, deveria fazer como Miguel Ângelo pintava, como Beethoven compunha, fecha aspas. Felipe conseguiu uma bolsa de estudos e atualmente conjuga o trabalho de gari com o curso de Ciências Sociais na PUC-Rio. Ele discorda totalmente da denominação gari. Somos agentes de saúde ambiental, porque, como trabalhamos com lixo, ajudamos na prevenção de doenças. Segundo ele, muito mais poderia ser feito, caso o lixo não fosse tratado como simplesmente lixo, mas como resíduo com potencial econômico. E até a Conlurb, nesse caso, poderia ser autossustentável. Esse é um dos projetos do Felipe. Mas o que mais dói, segundo Felipe, é ser ignorado, ser invisibilizado pelos outros. Inúmeras são as vezes que o seu simples aceno de boa noite não é correspondido por moradores que estão passando na calçada ao seu lado e com quem ele se encontra frequentemente. Aspas. Como alguém pode ser invisível usando um uniforme laranja? Indaga ele. Para Felipe, o passado também ainda não passou. Diz ele, aspas, o corpo negro é o que mais morre no Brasil. O Brasil parece que ainda não descolonizou. O país vive na lógica da escravidão. Sou a experiência viva como o trabalho excessivo, sem uso adequado do maquinário, acarreta doenças. Eu percorria mais de 10 quilômetros correndo, ou pendurado atrás do caminhão. Isso já gerou em mim 3 cirurgias no joelho, um cisto no ombro, perda de força no pulso e agora aparecendo torções nos tornozelos. Isso só comigo, diz ele, que tenho apenas 37 anos. Coloca isso no nível macro. Vários colegas de trabalho perderam a visão, amputaram pernas. Fecha aspas. Mas Felipe tem convicção que há ainda muito espaço a ser preenchido, mesmo num país que não se descolonizou, num país muito racista, muito preconceituoso, muito desigual socialmente como o nosso. Aspas. Quem tira o lixo da classe média é o gari. A classe média acha que nós só servimos para servir, mas não servimos para conviver. Mas eu tenho direito de conviver com eles. E aí ele conclui. Pena dessa classe média. Pena porque é ela quem perde essa oportunidade de troca. É ela quem perde sem essa troca. Fecha aspas. Por sonhar mais futuros, Felipe, que é sindicalizado e participa das lutas sindicais, criou em 2013, com outros garis, o Círculo Laranja, uma entidade autônoma que oferece tratamento dentário e tratamento psicológico, segundo ele, fundamental para os garis. Oferece também grupos de estudos, de conscientização e de preparação para a universidade, porque a meta de Felipe é que esses garis ingressem como ele na universidade. Com sede no bairro do Caxambi, o Círculo Laranja é uma iniciativa cidadã que visa a construção de uma comunidade participativa. Terceira história. Maria Dalva Corrêa da Silva é fundadora da Rede de Comunidades e Moradores contra a Violência,
Por ironia da história, Dalva e o marido decidiram, por conta da violência, sair de um bairro perto da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, e morar no Morro do Borel, na zona norte da cidade. Borel era considerado muito menos violento do que a Cidade de Deus. Queriam morar nesse bairro por conta dos seus filhos. No dia 16 de abril de 2003, seu filho mais velho, Tiago, que tinha 19 anos e havia concluído o curso de mecânico no Senai, foi executado, ao lado de mais 3 jovens, com tiros a queima-roupa, por policiais da Polícia Militar. O assassinato inicialmente foi registrado como auto de resistência, que é a denominação comum nesses casos, para justificar o ocorrido e tentar transformar as vítimas em possíveis criminosos. Depois, graças à perícia e ao relato de diversas testemunhas, concluiu-se que aqueles 4 jovens foram vítimas de uma execução sumária. Apesar dessa conclusão, todos os policiais criminosos estão soltos. O episódio ficou conhecido como a Chacina do Borel. Passados 17 anos do seu luto, a luta de Dalva por justiça é incansável. Segundo ela, aspas, a justiça no Brasil é para poucos. Depende do seu local de moradia, do seu CEP, da sua cor. A favela é criminalizada. A nossa vida vale pouco. O Estado está presente com a ponta do fuzil, derrubando corpos negros e pobres. A polícia é treinada para nos matar. Somos pessoas descartáveis. A resistência é a nossa arma. Eu vou ser a voz do meu filho, mas não só pelo meu filho. Eu vou ser a voz por conta de todos os jovens da favela. Fecha aspas. Ao socializar a sua dor, Dalva transformou, ao longo desses 17 anos, o seu luto em luta. A outra história é sobre as pessoas em situação de rua. O Movimento Nacional da População em Situação de Rua nasceu depois da chacina da Sé, em São Paulo, quando policiais atacaram pessoas que dormiam na porta da igreja. 14 foram feridas e 7 morreram. Isso é muito comum a polícia fazer um revide, né? Quando se sente agredida por algum motivo, vai e desconta em quem não tem nada a ver com, mesmo se tivesse, mas enfim. Maria Alice dos Santos, nossa entrevistada, é coordenadora desse movimento, Movimento Nacional de População em Situação de Rua, aqui no Rio de Janeiro. Com curso de auxiliar de enfermagem, depois de ter sido demitida do trabalho, Maria Alice ficou 3 anos em situação de rua. Ela também tem curso superior de serviço social. É um universo que a gente conhece muito pouco, né? Conforme ela nos ensina, ninguém mora na rua. As pessoas sem opção ficam na rua. Por isso ela não concorda com a definição de moradores de rua. A expressão correta é pessoas em situação de rua. Uma situação perversa, totalmente desumana e enlouquecedora. Maria Alice passou um período ouvindo vozes. Ela ouvia e ela mesma respondia. Sem sucesso, buscou atendimento na época, mas não conseguiu. Difícil para uma pessoa que mora na rua conseguir ser atendida por alguém. Ficar na rua, segundo ela, exige regras. Não é uma coisa simples. Você tem que ser aceito para ficar no mesmo pedaço, disputar aquele pedaço de calçada. Tem que ser aprovada pelo grupo. Aspas. Comemos tudo com medo da comida estar envenenada. Já houve casos de envenenamento. Mas o pavor maior é a noite. É alucinante. Dormimos com o olho aberto e o outro fechado. Muitas pessoas não entendem, mas a gente deixa de se alimentar para dar comida para os nossos cachorros. Fecha aspas. É impressionante porque não é o Estado, mas são os cachorros que garantem a proteção física daquelas pessoas.
Um dos pontos fortes da sua entrevista, teve vários, né, é quando Maria Alice diz, aspas, bebi e comi muito resto de comida dos outros, mas você não sabe como é bom você comprar a comida que você quer comer e não comer apenas aquela que te dão ou aquela que você cata. Como é bom usar uma roupinha que você quer usar e não aquela roupa que te dão para você usar. Vocês não sabem como isso é bom. Nós somos cidadãs de direito, que não temos direito nenhum. A gente não quer ser digno de pena. A gente não tem que se culpabilizar por estarmos na rua. Fecha aspas. E aí ela indica o caminho dos seus sonhos. Aspas, o sistema nos jogou lá, na rua, e ele tem que nos tirar de lá. Fecha aspas. Concluo lembrando que sonho interrompido não significa necessariamente sonho abandonado. Embora muitos de vocês já devam saber, só muito recentemente aprendi com Joel Birman a diferença entre desalento e desamparo. Por isso a ele também agradeço. O desalentado é aquele que perdeu a crença em qualquer instância de apelo. É aquele que não consegue ter um projeto de futuro. É o caso, por exemplo, dos refugiados. Uma experiência marcada por inúmeras perdas. Perda das suas raízes, da pátria, da família, da religião. Uma mistura de culpa e vergonha com a sua situação. Já o desamparo parece melhor definir os meus interlocutores. Talvez também retrate aqueles que sofreram as agruras da ditadura e que ainda não tiveram seus direitos assegurados, mas continuam apelando por verdade, justiça e memória. Cleide, Felipe, Dalva e Maralice são exemplos, entre outros tantos, dos que tiveram seus sonhos interrompidos. Vivem um presente massacrante, marcado por um passado que não passa, um passado escravista, um Brasil que não se descolonizou, mas que não perderam a crença numa instância de apelo, como vocês viram pelos depoimentos. Seus direitos básicos à saúde, moradia, justiça, educação, trabalho digno não estão garantidos nem assegurados. Muitas vezes eles mal conseguem respirar, eles mal conseguem existir. Mesmo sentindo na carne o que significa viver num país excludente, racista e profundamente desigual, apontam e sonham com um projeto de futuro. Espremidos entre um passado que não passa e um futuro que não chega, continuo na luta. A todos eles e a vocês, mais uma vez, muito obrigada. Dulce, muito obrigada. É sempre um deleite te ouvir. E enquanto você falava, foram chegando muitas perguntas, comentários, enfim, temos uma enorme participação aqui sincrônica. A sua conferência foi assistida por Achille Mbembe, a Vera Vital Brasil, enfim, todas essas participações, sem dúvida, abrilhantam e enriquecem muito o encontro. Então, eu queria começar a te passar algumas perguntas. Tudo bem para você? Posso reunir Claro. as perguntas em pequenos Óbvio. bloquinhos? Pode sim. À vontade. Ok, maravilha. Então, olha só. A Emília Santos, ela fez algumas perguntas e ela perguntou o seguinte: qual o motivo para tanto silenciamento sobre a ditadura militar, né? Ela estava se referindo na parte em que você falava do silenciamento sobre a ditadura, sobre as torturas, na atualidade. E ainda com relação à atualidade, ela fez a seguinte pergunta, com relação ao caso mais recente sobre a Mariana Ferrer, no caso de estupro, né? Ela fez a seguinte pergunta: esse caso pontua o retrocesso de um percurso no judiciário?
E a Emília ainda fez uma terceira pergunta com relação à questão das empregadas domésticas, que você se referiu, né? Na verdade, no momento em que você fazia essa distinção, né? O emprego do termo empregado doméstico e não trabalhadoras domésticas, né? E então ela coloca: as trabalhadoras domésticas foram as que mais morreram de Covid-19. E ela pergunta, então, se há alguma pesquisa em andamento na Universidade da Cidadania, onde você vem atuando. Aí eu vou deixar essas perguntas, você responde, depois eu te passo mais algumas, tá bom? Ok. Obrigada, Adriana. Obrigada aí pelas perguntas. Olha, até um projeto, vou até começar pela última, a gente tem até um projeto para fazer um trabalho, né? Pensamos, quer dizer, o projeto não existe exatamente um projeto, existe uma perspectiva de projeto em cima dessa questão que você levanta, que eu acho que é super importante, né? Sobre a morte, né, por Covid das empregadas domésticas. Aliás, o primeiro caso, né, caso gritante aqui no Rio de Janeiro, é isso mesmo, porque as patroas viajaram para o exterior e não tomaram o menor cuidado, pelo contrário, né? Aliás, essa frase da Cleide eu acho excelente, né? Quando ela retrata, e eu vejo isso até nas minhas relações, né? Como as pessoas estão enlouquecidas, enlouquecidas. E, como ela falou, adoecendo, uma dizendo: minha mão, estou com um problema na coluna, porque estou agora, enfim, tendo que limpar a casa, varrer, fazer. Quer dizer, então estão percebendo como esse trabalho realmente é uma coisa, né, barra pesada, e que essas pessoas valorizavam pouco, né? Muito pouco, aliás. E isso eu estou falando do nosso, quase do nosso universo, né? A outra pergunta da Emília é a pergunta, enfim, é esse o grande tema, né, do silenciamento sobre a ditadura, que é muito complicado, porque é isso que eu tentei mostrar, tem a ver com a nossa história, entendeu, Emília? A história do Brasil, uma história onde as nossas transições foram inconclusas. Se a gente pegar, a gente vai desde o Brasil, né, quando o Brasil faz a sua proclamação, né, se torna nação independente, por exemplo, foi o único país, a gente continuou escravista, a gente continuou com um monarca português, quer dizer, como é que é uma colônia? Quer dizer, claro que tem a particularidade, não dá para a gente, né, destrinchar tudo aqui, mas é impressionante isso, quer dizer, você se livra de quem foi o seu colonizador, mas o seu representante aqui do Estado que está sendo montado é um português, né? E por aí a gente vai, quer dizer, quando teve a libertação dos escravos, né, que na nossa história foi a princesa Isabel que aboliu a escravidão, né, aquilo foi um fruto de lutas, né, dos escravos, lutas, se aquilombaram, enfim, fugiram, mataram feitores e lutaram muito, não foi pouco, lutaram muito, né? Mas, no entanto, o Estado brasileiro também não tem nenhuma política em relação a essas pessoas, né? A abolição acabou anistiando, digamos assim, foi quase que um acordo. A gente não faz nada pelos escravos, né? E os senhores também, pelo contrário, o Estado estimulou a mão de obra branca, queria embranquecer o país, então quem veio para cá foram os imigrantes, e essa mão de obra ficou... A nossa história é cheia desses percalços, né? dessa particularidade. E com a ditadura a coisa ficou mais grave, ficou mais séria, né? Porque a gente teve aquela longa transição, né? E a gente não teve uma ruptura forte no Brasil com o passado. Não é à toa que esses militares que estavam, digamos assim, fora da política, né, quando a ditadura é 85, enfim, colégio eleitoral, né, tem a vitória do Tancredo Neves, né, com o Sarney, olha como a transição é complicada. A gente elegeu como oposição ao regime militar o Tancredo Neves, que era um homem da oposição, mas que o seu vice-presidente, para ganhar no colégio eleitoral, foi feito né, uma coalizão, enfim, era o Sarney. O Sarney foi o homem do regime militar o tempo todo. Ele foi o presidente do partido mais importante que tinha no Brasil naquela época, né, que representava a ditadura, né? Então, a nossa transição veio assim, né? Então, a anistia aqui, que no Brasil, dentro desse processo lento e gradual que se chamava da abertura política, né? Ela acontece em 79. Em 79 a gente estava na ditadura, né?
Então, a gente não teve forças também para fazer o que os outros países fizeram. Só para você ter ideia, todos esses outros países que eu citei, né, inclusive nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, esses torturadores foram para a prisão, foram para o banco de réus. E isso foi feito logo depois do regime, logo depois da queda do regime. Foram montadas as comissões da verdade, uma nova legislação. Aqui se ficou nessa história. Então, quer dizer, eles foram afastados, né? Eles foram derrotados no colégio eleitoral, saíram pelas portas do fundo, não voltaram para a política, mas continuaram com grande poder de veto, continuaram nos bastidores, impedindo que os arquivos fossem abertos, impedindo que a Comissão da Verdade fosse instalada. E sempre a conversa é um pouco essa, o conceito que eu falei da reconciliação nacional. Em nome da reconciliação nacional, vamos manter as coisas por debaixo do tapete, né? Isso são batalhas, né? Por isso que na minha fala, por isso que eu e outras tantas pessoas, é quase um trabalho de militância cotidiana, né? De luta, quando o Junei fala, temos que socializar esse problema, a gente tem que balançar a sociedade sobre isso, inclusive fazer o link, mostrar que essa não é uma luta só nossa, é nossa, mas não é só nossa, porque o que acontece nas delegacias hoje, essas barbaridades que acontecem, elas têm a ver com essa fase da ditadura. A impunidade é terrível na sociedade, né? Então, o silenciamento é fruto exatamente de uma posição, de um embate, vai desde o embate que a gente chama das memórias, né? Vocês têm várias versões que ficam ali disputando o tempo todo, tem as memórias vitoriosas, tem a versão que vai se impondo, né? Então, a gente não conseguiu, de fato, sensibilizar a sociedade. Avançamos, né? Mas agora a gente está num profundo retrocesso. E aí eu junto com a outra pergunta, né? O caso da Mariana. É um retrocesso na sociedade brasileira, do ponto de vista dos direitos humanos, terrível. É claro, quer dizer, a história não é linear, não é um processo linear. A gente avançou e vai avançando, não é assim. A gente tem idas e vindas, né? Sementes ficam, sem dúvida nenhuma. Mas como num país, aquilo, gente, é inimaginável. Por exemplo, na Alemanha, o caso do nazismo, uma pessoa não pode ir na rua aplaudir o Hitler, falar dos campos de concentração, defender isso. Vai preso. Entendeu? Quer dizer, no Brasil, o presidente da República defende a tortura, os torturadores. Eu até digo sempre, coisas que nem os militares na época faziam, porque eles tinham vergonha, eles esconderam. Porque essa é outra história também, como a nossa ditadura teve alguns aspectos da democracia, partido continuou, não os que a gente queria, mas os que eles impuseram para nós. Arena, MDB, acabaram com os partidos tradicionais, PTB, UDN, etc. Você tinha eleições aqui, né? A gente tinha eleições, não tinha eleição indireta no colégio eleitoral para o presidente da República, mas tinha eleição para as câmaras, para os senados, então, para as câmaras estaduais, entendeu? Censura no meio de comunicação, ou censura ou a imprensa omissa. Então, de fato, a população conheceu pouco desse período, né? Eu já vivi situações incríveis, já fui abordada por pessoas que disseram assim, mas no Brasil não tinha ditadura, nunca teve, como é que você pode ter sido torturada? Você é argentina? Eu falei, não, eu sou brasileira. Entendeu? Porque as pessoas desconhecem ou desconhecem. Então, é essa a história, por isso que a gente tem que continuar lutando, né? Espero ter respondido a sua questão, mas são embates, são disputas de memória, disputas de versões, entendeu? Disputas políticas, né? E é isso que eu digo. Lamentavelmente, a gente está com um governo, né, que está, enfim, significa um grande retrocesso do ponto de vista de todos os direitos humanos, né? Do ponto de vista dos direitos das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos LGBT, dos ex-torturados, enfim, de todos nós. Né? É um retrocesso brutal. Mas vamos sonhar futuros que a gente vai sair dessa. Ô, Dulce, eu vou aproveitar, fazer um gancho com uma próxima pergunta da Leila Ripoll, que ela fez a seguinte questão, ela colocou a seguinte questão. São duas, na verdade. A primeira é a seguinte: essa aprovação da tortura, né, justamente que você estava se referindo, né, a figuras do governo, figuras públicas, né, que fazem uma apologia e um espelho disso na sociedade civil.
essa aprovação da tortura estaria ligada à herança escravista nunca elaborada ou reconhecida pelas elites no Brasil? E aí ela faz o que eu leio como uma espécie de provocação à sua fala, né, com relação às trabalhadoras domésticas, que ela diz o seguinte: é curioso que mesmo nas observações a falta das mesmo nas nossas observações, a falta das trabalhadoras domésticas é reclamada pelas outras mulheres. E para os homens, as trabalhadoras domésticas não fazem falta para os homens também? Ok. Eu acho que os dois... Obrigada, Leila, pelas perguntas. Os dois grandes cânceres da nossa sociedade, eu não tenho a menor dúvida. São dois: a escravidão e o latifúndio. Esses são seculares, né? E a gente nunca rompeu inteiramente com eles. Aliás, rompemos pouquíssimo, né? Eu lembro que, por exemplo, a reforma agrária, ela é uma proposta capitalista. Você tem reformas e reformas agrárias. No Brasil, a gente nunca conseguiu fazer uma reforma agrária mais séria, digamos assim, né? Vocês sabem que o Jango ele cai em 1964, um dos grandes motivos do golpe, né, que derrubou o governo João Goulart, é por conta das bandeiras da reforma agrária. Né? O governo, o Jango, enfim, as forças políticas ligadas ao Jango, perceberam naquele momento que o Brasil, né, ou ele fazia as famosas reformas de base, ou ele não conseguia avançar dentro do modelo capitalista. Porque lembrando que a legislação trabalhista, por exemplo, dos anos 30, né, a CLT, que é dos anos 40, a consolidação das leis do trabalho, toda a legislação, né, que é organizada durante a era Vargas, ela não chegou ao campo, ela era apenas urbana. Para você ver a força do discurso, né? Os trabalhadores urbanos eles eram minoritários no Brasil, nesse período, nos anos 30, 40. Né? Mas, no entanto, eram os mais visíveis. Por quê? Porque os rurais eles estavam no latifúndio, naquela relação completamente maluca, que é a relação do coronelismo, que é uma relação que tem vínculos com essa coisa que eu falei aqui das trabalhadoras domésticas. É uma relação que tem a ver com a servidão. É uma relação onde, como as pessoas não têm noção dos direitos, né, elas acham que tudo aquilo, mesmo sendo super explorada, mas aquilo que é, aspas, dado para elas, é um benefício, é um favor, não é um direito. E aí você fica gratificado e agradece, né, ao seu patrão, ao seu senhor por isso. É uma relação de dominação absurda. Né? Mas não é só a dominação física, não, é a dominação também moral, a dominação... pegando até o caso da empregada, isso é muito comum. Eu sou do Nordeste, de Recife, lá então as pessoas, 4, 5 empregadas, normalmente muito comum. Os patrões eram padrinhos dos filhos daquelas empregadas domésticas. Né? Eles herdavam, aspas, as roupinhas, né, dos filhos das patroas. No entanto, direito zero, zero. Né? São pessoas que moram na sua casa, muitas vezes, e não têm acesso a nenhum cômodo da sua casa. Tanto que tem o famoso quarto de empregada, banheiro de empregada, e até elevador de empregada. São coisas da sociedade brasileira. Essas pessoas não moram, mas não transitam. Quem sabe o sobrenome de um empregado? Normalmente você não sabe, você sabe que é Joana, Dulce, Antônia. Você não tem nenhuma... É impressionante. E, ao mesmo tempo, aparentemente, essa coisa, tentando essa simplicidade de uma relação informal. Né? Então, tudo é complicado. Quer dizer, então, a escravidão e o latifúndio, onde aqui não foi feito nenhuma reforma agrária, geraram distorções grandes na sociedade brasileira. Vocês sabem que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E abole dessas condições que eu falei, sem incorporar a mão de obra negra, porque, qual é o outro complicador? Precisamos embranquecer a população. E aí você cria uma elite completamente, enfim, racista, com todas esses istas, né?
E claro que isso tem deformações, que não aceita, não faz. A gente viu todas as vezes que o Brasil tentou avançar, a reação foi muito forte. Pequenos avanços. Se a gente pensar nos anos 50, segundo o governo Vargas, por que o Vargas cai? Porque tinha uma política minimamente voltada para aumentar o salário mínimo, dar mais direito aos trabalhadores, fazer política mais nacionalista. Foi acusado de quê? De corrupção, mar de lamas, era a grande palavra daquele momento, né? E de querer montar uma aliança com os sindicatos, com o comunismo, etc. Tal. Pediram o impeachment dele, acabou que ele se matou. Governo Jango avança, tenta avançar em cima das reformas estruturais de base, achando exatamente que ali seria, né, a chance de fazer algumas transformações no Brasil. Vocês imaginam que era a disparidade, por exemplo, regional, o que era o Nordeste, esses trabalhadores rurais sem direito nenhum, eram praticamente escravos, né? Relações completamente distorcidas no campo, né? Jango também cai. Quando a gente teve agora os aumentos de um pouco mais de cidadania, de direitos, né? Com os governos Lula e Dilma, aconteceu o que aconteceu. A gente está agora no governo Bolsonaro, né? Enfim, então é muito complicado, né? E aí, por isso que eu digo, essa aprovação da tortura, se você me perguntar, eu acho que tem a ver, sim. Tem a ver, sim, com a escravidão. A gente, quando meus interlocutores falam, o Brasil não se descolonizou. A descolonização, que aliás é um dos temas de um dos nossos conferencistas, né? Essa deixou marcas profundas, profundas na nossa sociedade, né? Então, você vai naturalizando, porque é isso, as pessoas vão naturalizando, né? Alguém tem visto isso, por exemplo, as condições das prisões no Brasil? É um negócio impressionante, mas impressionante. E a população, porque, né, os direitos aqui, a cidadania daqui é muito frágil. Não existe democracia sem cidadania. Cidadania é a pré-condição para a gente ser um país democrático. Democrático, eu digo, não é só porque vota, que é fundamental. Estou falando da democracia mais ampla, no sentido social, né, no sentido da garantia dos direitos civis. Então, aqui a gente não tem. Os direitos civis aqui não são... A gente naturaliza. Esses moradores de rua, gente, a quantidade de gente morando na rua, num país, aspas, desenvolvido e rico. A gente não é um país pobre, não. O Brasil é um país rico. E as pessoas não têm uma casa, ficam na rua em situação de rua, não é morando na rua, desculpe de ser errado, situação de rua. Então, eu acho que tudo isso tem a ver. Eu acho que, como a relação da empregada, das trabalhadoras domésticas, né, me corrigindo aqui, ela é feita muito mais com a mulher, até por conta de um certo machismo na nossa sociedade. Enfim, é tudo meio... Então, essa relação é muito mais com a mulher do que com o homem. Normalmente, os homens dessas famílias tradicionais nem entram numa cozinha de uma casa. Eles nem entram, eles não conhecem, eles não sabem o que vão comer, eles não sabem o que comprar. Não, é outro tipo de... Então, é a relação muito mais da empregada com a patroa, né? Mas, claro que... E aí, quando a relação, né, que é muito comum isso, é muito machista, desconta, inclusive, em cima da sua mulher, porque agora está sem empregada, né? E você tem, então, toda essa formação da sociedade brasileira, né? Mas é isso, é falta de cidadania, deficiência da cidadania, dos direitos, né? Aí é uma longa conversa, inclusive, porque a cidadania é tão precária no Brasil, né? Por vários e vários motivos. Mas essa é uma constatação muito forte, né? Os direitos civis, que é o direito à vida, à liberdade, né? Eles não são valorizados. E a gente vai naturalizando, é isso mesmo. Você vê, as pessoas passam por gente morando no meio da rua. E como se fosse uma pedra, é quase que isso, quase que atravessa em cima, sabe? Gente, a declaração da Maralice, o cachorro é fundamental para a gente. As pessoas nem devem entender, porque quase todo mundo que mora na rua tem cachorro. Eu já vi gente comentando, nossa, que loucura, ainda vai alimentar o cachorro? Como é que é? Eu ouvi 2 comentários interessantes. Quer dizer, esse dela, que é importantíssimo, o cachorro é nossa proteção, porque ela conta detalhes de casos horrorosos, né? Incendiaram pessoas na rua, né? Coisa terrível. Então, o cachorro está ali para proteger. Mas eu também já vi comentários de gente, quer dizer, eles preferem dar comida para os cachorros do que para as pessoas. Isso é incrível, incrível.
Quer dizer, algumas pessoas ficam mais com compaixão de ver um cachorro ali do que ver seres humanos ali. Então, tem dondocas de classe média que pode até jogar uma comidinha para o cachorro, mas não jogam para as pessoas que estão lá na rua. Enfim, é uma situação complicada do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas vamos sonhar futuros. O Flávio Henrique, ele fez um comentário que eu achei interessante. Ele mencionou o filme A Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, em que ela interpreta o papel de uma trabalhadora doméstica, né? E ele comenta que esse filme retrata bem alguns aspectos que você colocou no seu texto, né? E aí, lendo o comentário dele, eu me lembrei especialmente de uma cena em que mostra o tratamento que era dado ao cachorro da casa, aquele cachorro com aquele pelo, aquela coisa, e a personagem da Regina Casé dormindo, quer dizer, o cachorro dormindo no ar-condicionado e tal, o cachorro podia pular na piscina, e a Regina Casé, que faz o papel da trabalhadora doméstica, dormindo ali num quarto que não tinha nada direito, não tinha ventilador, um calor e mosquito no fundo da casa, não podia entrar na piscina, né? O grande ato revolucionário dela de rebeldia é entrar na piscina. E aí eu queria emendar esse comentário do Flávio com a pergunta da Adriana Castro, que ela pergunta o seguinte: professora, parece que historicamente houve sempre um investimento do Estado brasileiro em reforçar a ideia de harmonia social, de povo pacífico, da independência, passando pelo fim da escravidão, por Getúlio Vargas, negação e invisibilização da violência, da agressividade, sob o manto de um bom sujeito, boa praça e simpático, mítico, enquanto se estimulava capitães do mato, grupos de extermínio, milícias, né? Então ela, na verdade, acho que ela quer que você comente um pouco mais essa questão da ideia de uma harmonia social. E aí eu queria emendar, só porque ela está muito ligada a uma pergunta da Camila Salgado, que ela faz o seguinte, ela diz o seguinte: Dulce, você vem promovendo pela Universidade da Cidadania diálogos e articulações entre a universidade e os movimentos sociais. Seria essa uma via de aproximação desse futuro que não chega? Certo. Adriana, né? Adriana Castro, não é isso? Isso. Mas pensa, seu Flávio, eu achei muito interessante, pois é, Que Horas Ela Volta. Eu sempre lembro também de uma cena que eu acho incrível, porque isso, gente, é o tempo todo na nossa vida. É quando ela está servindo salgadinhos na festa, naquela casa. As pessoas não olham, as pessoas não falam. Não é um ser humano que está ali. Gente, ninguém dá boa noite. É aquilo que o Felipe falou. O Felipe, ele é gari da Zona Sul, né, da cidade. Ele trabalha, porque eles fazem uma divisão lá de território, né? Então, ele diz o seguinte, que tem várias pessoas que ele até conhece já, porque tem aquele horário, né? Eles têm horário que o caminhão passa, que ele recolhe o lixo, não sei o quê. Mas é invisível, as pessoas não dão boa noite. E no Que Horas Ela Volta é incrível, quando a Regina Casé está servindo numa grande festa, né? E é isso que a gente faz com todos os garçons, com as pessoas que estão em festas. As pessoas não cumprimentam. É um outro ser humano que está ali lhe servindo, e você não diz um obrigado, não diz um boa noite, não diz nada, né? Então, realmente, eu acho que esse filme é muito bom, merece nossos aplausos, porque tem tudo a ver. A Adriana, né, que falou do... É isso mesmo, Adriana, se a gente fosse remontar, né, eu vou apenas usar aqui o seguinte: quando o Brasil se torna independente, igual nós, né? Quer dizer, no momento que você... Todo mundo tem que ter uma identidade, uma história, né? Era preciso construir uma história para esse país. Qual é a história que vai ser construída, oficial? Porque outra disputa das histórias, né? Você vê que quando hoje o presidente da República diz que não teve ditadura militar, não sei o quê. Quer dizer, o outro, quer dizer, não teve nem tortura, porque, imagina, se o Brilhante Ustra é uma pessoa que respeitou os direitos humanos, né?
Então é isso, você não teve ditadura, você não teve tortura, né? Então, são as versões, né? Vão sendo construídas. Então, quando o Brasil se tornou independente, é criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, encarregado, como qualquer país, né? Ali vai se montar, vai ficar o acervo, né? Das histórias do país, etc. Então, foi feito um concurso, né? E uma das primeiras histórias que foi contada sobre o nosso país, porque como o Brasil era diferente, porque qual era a diferença dos seus vizinhos? Aquilo que eu falei. O Brasil ficou independente com monarca português. Muito esquisito. E ficou. Não virou uma república, né? A gente só vai virar república depois. O Brasil, né? Descoberto, aspas, em 1500, 1822, ele deixa de ser colônia de Portugal, mas ele conseguiu, o imperador ficou império, né? E só vai virar república, né, em 1889. E a escravidão só é abolida em 1888. Então tem esse período aí. Então era preciso contar a história desse país. Essa história que começa a ser contada é a história seguinte: por que a gente é diferente? Né? Tinha que justificar algumas coisas, quer dizer, o que o Brasil tem de bom, digamos assim. Não podia dizer que não tinha escravo, né? Não podia dizer que estava separado de Portugal. Então, duas coisas ficaram marcadas. Uma era a coisa da natureza, que o Brasil é um país belíssimo, que até hoje essa história, em várias pesquisas que eu participei, quando o pessoal pergunta assim, qual o motivo de você ter orgulho do país, é muito comum as pessoas dizerem, por conta das belezas naturais, é um país lindo. O hino nacional da gente é uma apologia à natureza, né? O gigante adormecido, braço esplêndido, enfim, as matas, os verdes, etc. Tal, né? Então, era uma apologia à nossa natureza e era uma apologia também a uma coisa que vai ser assim, que é a questão da nossa mistura das raças. Então, se dizia que no Brasil a gente tinha um processo aqui de 3 raças, eram três grandes rios, o branco, o índio e o negro, eram 3 rios. Só que o Rio Branco era o rio caudaloso, o rio enorme, que recebeu 2 afluentes, menores, pequenos, né? E que essas raças se misturaram, mas hora nenhuma se igualaram, não eram iguais. Mas era uma característica do Brasil, onde, também pela forma como a gente foi colonizado, que a gente tem que voltar lá para trás, né? Aqui, os brancos transaram, tiveram relações sexuais com as negras, né? Porque aqui também os primeiros colonizadores não vieram com suas famílias, como para outros lugares, né? Não era uma terra para ser, era uma terra apenas para ser explorada. Então, viu aqueles homens, etc. Então, a gente teve aqui um processo diferente. Aqui, de fato, a gente teve, né, daí a expressão mulato, né, que é a mistura, né? Então, começa a se defender que aqui o Brasil é diferente por isso, que era uma coisa importante. Nisso, estou falando lá de 1860. Enfim. Então, é isso que vai dar origem, depois, um pouco mais tarde, a uma coisa que vai ser fatal para a nossa sociedade, que é o mito da democracia racial. Então, aqui, como a gente teve uma miscigenação, a gente teve uma mistura de raças, aqui você não tinha preconceito racial. As raças eram harmônicas, desiguais, mas harmônicas. Ou seja, tinha uma raça superior, que era branca, as 2 inferiores, o negro e o índio, mas, no entanto, a despeito dessa desigualdade, elas eram harmônicas. Então, como é que o movimento negro pode lutar, e aí começa mais uma confusão, né, por uma igualdade, se aqui lutar contra o racismo, se aqui se dizia que não tinha racismo? É claro que isso vai caindo de água abaixo, né? Outro dia, até a entrevista também que a gente fez com a Soleil Carneiro, que é uma das grandes, né, lideranças intelectuais que discutem a questão racial, ela até falou, esse mito hoje, felizmente, ele está completamente muleta, mas ele foi muito forte na nossa sociedade. Intelectuais defenderam isso, e isso foi sendo incorporado, né? Porque também os mitos eles só conseguem vingar porque tem algum pezinho na realidade. Se aqui não tivesse sido a tal da miscigenação, o que não aconteceu em outros países, né, onde o apartheid foi completo e absoluto, era complicado. Mas aqui, como aconteceu isso, ficou mais fácil defender esse mito.
fortalecer esse mito. E esse mito foi muito fortalecido. Esse é um dos mitos. E outros mitos é isso, da sociedade pacífica, uma sociedade não violenta, uma sociedade muito, enfim, tranquila. E cada estudo desse, cada trabalho mostra exatamente, olha, a questão dos negros é impressionante, como os estudos mostram, a quantidade de revoltas. Foram muitas revoltas. Então, aqui era esse papo que a princesa Isabel concedeu a abolição, que Getúlio Vargas concedeu a legislação trabalhista, entendeu? As lutas aqui do povo brasileiro, que lutou muito, elas são minimizadas nessa história, nessa versão oficial. Né? Por isso que seminários como esse são muito importantes. Esses debates acadêmicos são muito importantes, né? Porque a gente tem que exatamente combater esse tipo de versão, né? Essa negação do bom. Até a figura da empregada doméstica ela simboliza isso. É como se ali você não tivesse violência. Quando a Cleide diz que é um assédio moral dizer que é empregada da família, isso é muito comum. As pessoas dizerem que ela é quase da minha família. Eu lembro que uma vez eu conheci uma pessoa que falou, é quase da minha família, então divide a herança comigo. Passa a sua herança para cá, já que eu sou quase da família. Né? Porque é uma maneira exatamente. Então, você diz que é quase da família, você tem uma relação personalizada, mas você não paga os direitos. Você prefere dar esse jeitinho das suas roupas velhas, que para você não custa nada, do que você pagar o E-Social. Do que você assinar a carteira de trabalho, você vai burlando essa legislação. E como a pessoa não sabe, porque a questão aí entra, o analfabetismo, a gente demorou, né? O descaso pela educação no Brasil foi muito grande, a gente teve séculos. Né? O Brasil foi desses países todos, até pelo fato de a gente ter sido colonizado por portugueses, teve consequências, um país que estava em decadência, etc., tal, que não teve condições de, digamos, Portugal dar poderes a esses senhores rurais, que eram o poder de justiça local. Era um cara que estava acima de tudo, ali a legislação não existia, direito zero, Estado zero, então a promiscuidade entre o público e o privado. O exemplo do cachorro. No Brasil, quem toma conta do morador de rua não é um guarda, não é uma polícia, pelo contrário, a polícia mata. É um cachorro. O cachorro é o guardião da cidadania de um morador de rua, porque não existe pena de morte, ninguém pode matar ninguém no Brasil, então ele tem direito à vida, é o mínimo. Mas, no entanto, quem toma conta da vida dele é um cachorro. Se não tiver cachorro, ele vai ser envenenado, ele de noite vão tocar fogo nele e por aí vai. Entendeu? Então, é um processo, digamos assim, complicado que a gente tem que interromper, a gente tem que brigar o tempo todo, a gente tem que lutar por isso, tem que sonhar e lutar muito. Né? Espero ter respondido. É uma conversa muito longa, nem sei quanto tempo a gente tem, né? Mas é uma conversa muito longa. Né? Porque é isso, as raízes disso tudo estão lá para trás e elas, né, as lutas sociais, elas vão desmistificando e vão destruindo, né, essas versões como essa que eu te falei. Hoje é difícil uma pessoa aceitar que no Brasil tem democracia racial. Né? Mas, até vocês lembram, até a academia, quando vê a política de cotas, vários acadêmicos combateram, porque, nossa, o país é muito pacificado, se botar cota, vai mostrar que vai ter uma luta racial no país. É o reconhecimento. Depois, a ficha caiu para muita gente. E viu que não é nada disso. Né? Mas foi uma reação, não sei se as pessoas mais jovens sabem disso, mas quando essa conversa das cotas apareceu, né, elas começam a ser institucionalizadas no ano 2000, 19, final do século passado, foi barra pesada, a academia rachou. E nem era, digamos assim, o pessoal de direita. Não, até alguns progressistas tinham justificativa. Porque esse mito era tão forte que é isso. Como é que a gente vai inventar cota aqui num país que não tem racismo? Como não tem racismo, gente? Tanto que a coisa mais comum, vocês sabem dessa história, que é aquela famosa pesquisa, né, que toda pesquisa é isso. Pergunta se é racista, ninguém é racista, né? 90% ou 100% diz que não, mas quando você pergunta, você conhece algum racista? Todo mundo conhece algum racista. Então, né? É uma grande contradição. Mas, enfim, como eu falei, é uma conversa longa. Dulce, você falou nem sei quanto tempo temos ainda. Lamentavelmente, o nosso tempo esgotou. Muitíssimo obrigada
pela sua disponibilidade para responder todas as perguntas. Ainda tinham algumas, mas, como eu disse, lamentavelmente o nosso tempo chegou ao final. Tem vários comentários, Dulce, os participantes te agradecendo, parabenizando pela sua fala, enfim, agradecendo, sobretudo, pelas respostas. E eu, mais uma vez, em nome do EBEP, queria te agradecer por essa conferência, por essa conversa maravilhosa, tão esclarecedora, e que, sem dúvida, nos permite, mais do que sonhar futuros, nos permite pensar caminhos para descolonizar esses sonhos, esses desejos, e sonhar futuros talvez mais distantes dessa nossa origem, colonizada, dominada e explorada. Muito obrigada. Queria, antes de te passar a palavra, se você quiser falar algo antes de encerrar, queria convidar a todos para participarem da nossa próxima mesa, que será às 16h30. Eu esqueci o nome da mesa, Regando Memórias, Semeando Futuros. E passo para você a palavra, Dulce, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Adriana, obrigada a todos. Eu acabei que eu não respondi a Camila, mas eu vou até encerrar com essa resposta, né, para tentar dar uma resposta para a Camila. Eu acho que é um caminho super importante essa ligação, porque a universidade é um pouco torre de marfim, né? Isso já é criticado há muitos anos, está tentando sair disso, mas é uma postura muito, né, até tem uma certa arrogância, um certo elitismo, né, da nossa academia. Então, o esforço que a gente está fazendo, quer dizer, não somos pioneiros nisso, isso está sendo feito por muita gente, mas eu acho que é muito importante essa aproximação, porque a gente aprende com os movimentos sociais, a gente não pode achar que a academia sabe mais do que os movimentos sociais, né? Pelo contrário, eu acho que eles estão ensinando a gente muitas coisas. Foi isso que eu tentei mostrar para vocês, como eu aprendi com esses meus interlocutores, né? Aprendi desde questões de conceituais, né, a questões de vida, questões da história do Brasil, questão da cidadania, questão da democracia. Então é isso, a vida é uma troca, né? E eu acho que essa troca, e até essa troca entre diversos saberes, né, até eu, uma historiadora, está aqui num seminário organizado pela área dos psicanalistas, eu acho que é uma coisa muito saudável, né? E até queria lembrar, é importante como essa coisa do apoio psicológico foi falado por mais de um dos meus depoentes. Vocês podiam até ficar atentos, né? Tanto o Felipe fala que eles têm lá no Círculo Laranja, eu não sei como é que funciona, né? A Maria Alice também fala que para os moradores de rua esse é um problema, né? Então, bem, só tenho a agradecer e dizer que essa é uma conversa que não acaba, né? Uma longa conversa. Parabéns aos organizadores pelo seminário e dizer que os sonhos continuam. Obrigada. Você é tão maravilhosa que você respondeu justamente as perguntas que faltavam, que era sobre essa questão de como a psicanálise poderia se aproximar desses entrevistados. E, Dulce, mais uma vez, muito obrigada. Reforço o convite, inclusive a você, Dulce, para a nossa próxima mesa, né, que tem esse tema sobre questões relacionadas à memória, onde estaremos participando eu, a Nelma Cabral, Márcia Baumberg e Vera Vital Brasil, com o tema Regando Memórias, Semeando Futuros. Dulce, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada a vocês todos. Tchau.